Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, né? E hoje nós vamos começar um tópico novo, que é equações de segundo grau, tá? Então, o que é uma equação de segundo grau? E acho que essa é a primeira informação importante. Então, quando a gente fala de equação de segundo grau, a gente está falando de toda a equação que tem esta cara, ax mais b mais c ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes numéricos. Isso é, eles podem assumir qualquer valor numérico, mas são constantes, eles não vão mudar. É diferente do x, que o x ele pode vir a sofrer alterações. A condição de existência é que a seja diferente de zero, porque se A for zero, esse termo desaparece e só fica isto aqui, que é uma equação de primeiro grau, que a gente já estudou. Professor, mas qual que é a diferença de equações de primeiro e de segundo grau? Bom, a equação de segundo grau, ela tem como maior expoente o 2. Então, o grau de uma equação é dado pelo maior expoente da variável, se tiver uma única variável. Se tiver duas ou três variáveis, vai ter uma regrinha um pouquinho diferente, mas não muda muita coisa. Então, eu pego o maior expoente, olho, é 2, é segundo grau, é 1, é primeiro grau. Por que é importante identificar elas? Porque cada uma dessas equações, elas têm regras de solução diferentes. Então aqui nós temos alguns exemplos, e aí aqui a gente vai fazer para descobrir quem que é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos começar com a primeira. Então, aqui que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, eu gosto muito de escrever a equação geral. E aí eu faço por comparação. Então daqui eu tenho que o A é igual a 3, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 2. Façam das outras duas aqui, por favor. Então vamos para essa aqui, mesmo esquema, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu vou escrever aqui. Então olha só, aqui não tem nada junto com A, mas o único número que não aparece é sempre o 1 numa multiplicação, porque ele é elemento neutro. O B vai ser 4 e o C vai ser 3. Para esta aqui, vamos lá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o A é igual a menos 2. Ó, de novo, não apareceu nada na frente do x. Isso quer dizer que o B é igual a 1. E o C é igual a menos 6. Então, agora para vocês irem fazendo essas daqui, vamos ver se vocês vão acertando. Então, a primeira, o A é 1, lembra quando o A não aparece? Ele é 1. O B é 8 e o C é 5. Na segunda, o A é 2. Aqui, ó, o B não apareceu nem o termo do x, o que significa que é zero, porque 0 vezes qualquer coisa é zero. E zero é o elemento neutro da soma, então ele não aparece. E o C é 7. Na última, o A é menos 5,
o B é 4 e o C não apareceu, quer dizer que ele é 0. É importante vocês colocarem quem que é o A, quem é o B, quem é o C, principalmente colocar quando ele é 0, porque lá quando a gente for estudar resoluções, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade se não souber localizar. Então, quais são os métodos mais usados de resolução? Os métodos mais usados hoje são fatoração, que a gente não vai usar muito, eu vou explicar, mas a gente não vai fazer muito no curso. Fórmula de Bhaskara, que resolve 100% das equações. Raízes, raízes entre relação entre raízes e gráficos. Aqui a gente vai usar muito esse método, porque aqui a gente tem o método da soma e produto, que é o método mais rápido. Aqui eu tenho sempre 100% de solução, eu resolvo qualquer equação, e esses dois métodos, eles dependem um pouquinho de algumas condições, e se vão ser fáceis ou não, mas faz parte da gente saber. O que que significa essa ideia que a gente sempre fala de raiz, né? Então, quando eu encontro uma raiz, o que que eu faço? Eu, na verdade, estou procurando o valor que vai satisfazer isso aqui como uma verdade. Isso quer dizer o quê? Qual o valor ao quadrado menos 9 vai dar zero? Então, aqui no caso, eu não preciso nem aplicar nenhuma dessas técnicas. Eu posso simplesmente passar o 9 para o outro lado, né? E aí eu passo a raiz quadrada e vai dar 9. Lembrando que quando eu passo a raiz quadrada, isso vai ser positivo ou negativo. Então, olha só, uma equação quadrada, ela vai ter duas raízes, uma menos 3 e a outra, nesse caso, né, é mais 3. Isso aqui vai tornar isso aqui verdade. Quer ver? Olha só. 3 ao quadrado menos 9 igual a zero. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9 igual a zero. Então, isso é verdade. Agora, se eu colocasse o menos 3. Ó, todo número elevado a uma potência par sai sempre uma resposta positiva. Então, menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 igual a zero. Tá vendo? As duas respostas são verdadeiras. Isso é uma característica das equações de segundo grau, que vão ter duas respostas. Pode ter uma, mas em geral elas têm duas. Então, quais são os nossos erros, os erros que vocês mais cometem? Esquecer que se deve ser diferente de zero, né? Esquecer que deve ser diferente de zero, o que, que quer dizer? Que o A nunca pode ser zero, tá? É uma coisa que a gente costuma errar bastante. Outra coisa que a gente costuma errar bastante é que nessa fórmula aqui, ó, mais bx mais c, se isso aqui tiver um número diferente de zero, isso aqui, por exemplo, for menos 2, eu primeiro tenho que passar o menos 2 para cá. Por quê? Porque eu vou colocar alguns números aqui que fica melhor. Por quê? Porque lá para aplicar a teoria, né, eu preciso que a resposta seja zero. Então, no caso, ficaria x ao quadrado mais 2x mais 4 mais 2 igual a zero. Então, esta minha função seria mais 6 igual a zero. Identificar os coeficientes errados. Aqui é onde vocês chovem o erro. Olha só, se a minha equação é menos 2x ao quadrado menos
3x mais 4 igual a zero, então o meu A ele é igual a menos 2. O meu B é igual a menos 3 e o meu C é igual a 4. Eu não posso esquecer esses sinais, porque lá nas técnicas de resolução, esses sinais aqui vão mudar tudo. E esquecer quando o termo C é zero. Na verdade, aqui não é só o termo C, o termo B também. Né? Uma equação que é do tipo x² mais 5 igual a zero, ela tem o B igual a zero, e isso é importante. E uma equação do tipo, ela tem o C igual a zero. E isso eu tenho que tomar cuidado, porque, novamente, as técnicas de resolução de equação, ela precisa conhecer esses coeficientes. Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente reviu agora. Resumo, né? Aí o que a gente viu? A gente viu a forma geral, que quem é a forma geral? Ax² mais bx mais c igual a zero. A gente vê os coeficientes, quem é A, quem é B e quem é C. A gente viu a condição de existência, que A nunca pode ser zero, ele tem que ser sempre diferente de zero. E a gente descobriu qual era o objetivo de se encontrar as raízes. Então, na nossa próxima aula, né, nós vamos estudar o método de resolução por fatoração. Né? Fatoração vai ser o primeiro método que a gente vai estudar. Mas quem que vai estudar a fatoração vai ser o pessoal que está fazendo o curso. Quem não está fazendo o curso online, ele só vai ver o método da resolução de Bhaskara e o método de resolução de soma e produto. Os demais métodos vão estar só disponíveis para quem estiver fazendo o curso. Para quem não lembra, o meu curso está nos links abaixo. A gente tem um curso só para quem tem dificuldade em física, temos um curso só para quem tem dificuldade em química, um curso para quem só tem dificuldade em matemática e tem um curso que tem um mega desconto para quem quer as 3 matérias aqui para o vestibular. Lembrando que o vestibular vai agora de final do ano, já está chegando, então é bom ir acrescentando. Eu estou acrescentando todos os conteúdos aos pouquinhos, mas eles até o dia do primeiro vestibular, até uma semana antes do primeiro vestibular, o último conteúdo vai estar lá para você estudar com os simulados, com as listas de exercício, com a disponibilidade para mim. Os primeiros, a primeira uma semana de curso é degustação, você pode assinar lá e não precisa pagar, então você não precisa ter medo, você pode fazer a inscrição ali, coloca, não vai ser cobrado nada nos primeiros 7 dias e depois dos 7 dias é que realmente começa a cobrar. Então tem bastante aí para vocês verem como é que é. Lá tem dica de estudo, vai ter dica de prova, vai ter técnica de resolver prova, tem bastante coisa lá. Então eu vejo vocês na próxima aula.